conhecimento é intuitivo, né? Sensorial. Mas alguém nos falar, porque nós precisamos também ouvir, né? Sim. Essas coisas não tem escrita. Uhum. Então, estava falando da linfa, que era aquele estudo, aquele é simples, o cristal prânico, o corpo energético, e que os micro-organismos são seres que estão acompanhando a gente e que vão transcender com, por exemplo, a água plasmada, né? Não é só uma água informada, plasmada, como você está produzindo, Hilda. Inclusive, né, com o magnésio, para dar uma neutralizada no que estaria tentando segurar o processo. O que me mostra bem é assim, é uma pedra bruta, um minério que está começando a se tornar um quartzo, um cristal, né? Então está se purificando, então tem períodos geológicos em que passava, sei lá, 100 mil anos para começar a cristalizar um pouquinho mais. E outros períodos que em 30, 40 mil anos, então períodos favoráveis e desfavoráveis. O magnésio, no teu caso, ele permite a favor, né, de não ter um ambiente que segure o processo, né? Ele não acelera o processo, mas ao mesmo tempo ele evita que o processo seja segurado, porque a própria acidez que o humano consome, né? Ah, tá, ele, tá. ele Um estaria organismo. alterando. O humano, vocês agora, nós na Terra, estamos muito consumindo coisas bem ácidas, né? Então, Isso. isso faz com que fique muito devagar o processo de transmutação de metais pesados, por exemplo, ou do próprio reino mineral que o humano se alimenta, né? Não é só sais minerais, todo o complexo minerativo, tá vindo a palavra minerativo. Sim. Então é importante essa produção que está fazendo, mas o que a gente está comunicando para vocês que é novo, porque isso se você buscar você vai achar na ciência terrestre. Isso que foi dito agora. Mas é o cristal prânico, né, que vem da linfa, que é onde começa a produção dessa no corpo energético. A maneira simplista seria a transcendência do material, do organismo, fungo, bactérias, vírus, metais pesados, ocorre no sistema linfático. Primeiro, energeticamente. É como se fossem glóbulos brancos limpando. É que é muito triste falar de uma maneira tão simplista, porque pode haver erros na interpretação. Mas limpando o ambiente aonde sobrevive esses organismos ou onde os metais pesados se instauram. Então é toda a ambientação química e elétrica, né? Vocês percebem muito quimicamente, né? O meio ambiente é onde esses, por exemplo, metal pesado não é eliminado pelo corpo por causa dessa atmosfera, né? Que não é só ácida, é uma atmosfera bem mais complexa que não cabe referenciar ela aqui, mas que no plano energético, vamos dizer assim, é mais simples. No plano energético é permitir com que o metal pesado tome consciência e que o fungo, a bactéria e vírus e outros micro-organismos possam transcender, possam se conscientizar também, possam ir para outros planos de existência deles mesmos, a partir do que vocês chamariam de consciência, seja mesmo que seja planos, certos reinos elementais, né? Reinos de produção e parceria com a vida humana ou com a vida do planeta Terra. Então, para eles caminharem para esses outros planos, eles necessitam tanto a transformação do meio em que vivem, que é deixar possível se cristalizar, quer dizer, se purificar, né? Transcender. Então é químico isso, mas ao mesmo tempo é energético. E no sistema linfático, tendo uma água plasmada realizando esse trabalho, a água plasmada trabalha tanto. Tem uma palavra específica, mas eu vou usar o que vem agora. Na atmosfera química do humano, está mostrando mais e menos alcalino, químico, mas não é só ácido, né? Mas não é só alcalinidade.
São outros elementos também, tem a ver com temperatura corporal, tem a ver com consciência do ser humano que está se alimentando disso. Se o ser humano tem julgamentos, ele está mostrando que a célula nervosa vai ser amarga, como se fosse um sabor, que vocês chamariam de amargo, né? Então, é elétrico, mas uma eletricidade ruidosa. Então, não adianta um ambiente químico, porque o químico vai junto com o elétrico, né? Estar favorável se a pessoa está... Por isso que foi tão insistido, se a mente dela, vocês chamam, vamos dizer assim, poluída ou desarmônica, né? Para ficar mais bonito. Né? Se ela está julgando, se ela não está se conectando com o coração, mas está tentando ter saúde para ter ganhos na matéria, por exemplo, sem unir espiritualidade, né? Então, esse sistema linfático e essa água plasmada permite isso. E já a conscientização de que esse sistema linfático é tão primordial para o humano, que é algo que está se abrindo, porque o sangue foi visto como o motor disso tudo, né? Muito por causa da célula vermelha, mas essa célula que é imunitária, que é essa célula fonte, né? Célula souche em francês, peraí, célula, eu sempre esqueço em português, mas a célula raiz, né, que permite se transformar em várias outras células, né? Aquela que é produzida pelos nódulos linfáticos, né? Célula, como é que é? Tronco. Tronco, célula tronco, é. Então, só funciona. Tem tudo a ver água plasmada com a... Algumas pessoas vão entender por mentalização, mas é consciência, como o Fábio diz, porque não é no pensamento, numa intenção, uma sensação de coração, né? De que eu estou entrando em harmonia com o universo, com Gaia, com o amor, com a base, com a essência do meu ser. E é isso que vai permitir com que funcione a água plasmada, porque essa é a parte elétrica que, vamos assim, dá uma densidade para a linfa. Uma densidade energética, física também, mas os aparelhos não permitem ainda. Você vê a densidade. É só uma linguagem que eles estão mostrando, né? Que teria que centrifugar essa linfa para ver a densidade, que a gente ainda não tem aparelhagem para isso, né? Praticamente, mas é porque é energética. A nossa leitura energética é o mais fácil ver a densidade. E essa densidade é pelo que o ser humano está pensando e sentindo. Pensamento é sentimento agora, né? Sentimento é ação, né? O corpo reage imediato, né? Os hormônios. E esses hormônios, o Fábio pensava muito que o sangue distribuía isso. Agora está mostrando que é a linfa, né? Que é a linfa. E um organismo mais ácido, muito alcalino também. Porque eu penso assim, ó, tem que estar no caminho do meio. O caminho do meio, o pH 7 e pouco ali nessa base. É mais receptivo para vem emoção. Aceitar. Eu sei que você está falando, né, do pH, tudo, mas assim, isso que você está falando, ok, vocês já sabem, desculpa, está falando assim, emoção. E se você está com uma emoção propensa a harmonizar o teu pH, significa que se você está com uma emoção equilibrada, se sentindo bem consigo, você vai comer uma maçã e você vai regular o teu pH. Então não precisa se preocupar com o pH, se preocupe só com as emoções. Preocupe entre aspas, né? Viva as suas emoções plenamente, que o pH vai automaticamente se equilibrar. Esse negócio de enfiar química e ficar lendo o pH dos produtos não é bobagem, é importante, mas a regulação se passa por esse emocional em harmonia. Aí você vai se alimentar bem, vai respirar bem e o teu pH vai se autorregular. O corpo é muito elástico, muito plástico. E ele responde aos desejos emocionais que formam essa atmosfera química e elétrica do ambiente dos micro-organismos, dos fungos, né? E tem gente que diz, mas a gente come porque é o desejo dos micro-organismos que estão no nosso corpo. Não, é das nossas emoções. Claro que eles têm influência quando estão desequilibrados, quando a fauna ou mesmo a flora, né, esteja
muito desenvolvida, vamos dizer assim, né? E seja a população não equilibrada, vamos dizer assim, né? Harmonizada. Mas isso tem a ver com o emocional humano. Sobretudo 80, 90%, falando de maneira simplista novamente, né? Que influencia esse processo, o emocional. O equilíbrio harmônico, né? De estar bem consigo, contente consigo, coerente com o seu ser. Trabalhando no que gosta, fazendo o que gosta, em palavras bem claras. Uhum. Sim, ser verdadeiro, né? Isso não dá mais para esconder da ciência atual. Que esse é o motor do químico e do elétrico, das células, do pH, disso tudo. Por isso que os exames oscilam, ou o ser humano, né, tem uma oscilação, porque esse estado emocional já se comprova quimicamente lendo, só que você não vai conseguir interpretar a angústia que a pessoa tá, porque a angústia foi muita do inconsciente humano, né? Foi muito importante, faz parte ainda do inconsciente humano. Então, como você não pode dizer se a pessoa está depressiva ou não, porque às vezes ela está inconscientemente, vamos dizer assim, né, vivenciando um processo depressivo, um processo de mágoas, de presença, de seres, consciências, turbulência, a gente não vai saber se ela não traz para o consciente, se ela não se expressa. Então vai estar desequilibrado o organismo, quimicamente, eletricamente, o pH, e a gente vai procurar uma causa física ou mesmo emocional do consciente e não vai achar, porque ainda está inconsciente. Então, por isso esse processo de autoconhecimento humano atual, para trazer inconsciência para perceber que é o motor, o óleo do motor do nosso corpo químico elétrico, vamos dizer assim, pelo menos das interações, né? Como o pH, como os sais, como o equilíbrio homeostático, homeostase celular, tá vindo. Eu, Fábio, nem sei direito o que é isso, mas foi o que vem. Ai, Fábio. Tava vindo muita informação, muita. Parece que eu passei um quarto do que venho, assim, sabe? Mas tá mostrando uma parte da célula, uma membrana celular, que é uma camada interior. É como se fosse a nossa epiderme, né? Tem a derme e a epiderme, mostrando a epiderme da célula. E ali que está pontuado o emocional que eu falei. Por exemplo, é uma das partes mais importantes da célula. Eu não sei dar um nome para isso, né? É científico agora. Mas vem como esse equilíbrio homeostático, homeostásico, para ficar mais correto. E bastante elétrico também. A eletricidade, não sei se o Wi-Fi, mas a eletricidade no ar da Terra, na produção humana, e o humano com o ar, com a atmosfera terrestre, produz uma certa eletricidade, e a eletricidade na Terra ela interfere diretamente nas nossas células. São antenas diretamente. A nossa eletricidade não é que está desarmônica, mas a nossa eletricidade não está consciente, né? Tesla trabalhou um pouquinho nisso, né? Sobre o campo elétrico e como tá. Então é como se a gente não ouvisse o canto da eletricidade, a canção, né? A música. E se a gente ouvir, se a gente aprender a ouvir, aí a célula vai recebê-la como consciência, então vai estar muito mais tranquila, porque ela se assusta. É como Na se o corpo dosagem humano, certa. é como se o humano se assustasse com a eletricidade, porque ele não está sabendo, e às vezes a gente fica arrepiado, a gente sente coisas assim. Tem a ver com o campo elétrico da Terra, né? Na Terra, na atmosfera. E como a gente produz muita eletricidade, a eletricidade está correndo por aí, os elétrons estão correndo nos fios de cobre, mas em campos, em wattagens, watts enormes nos postes. Então isso gera um campo elétrico muito, mas muito largo, assim, está mostrando 10, 15 metros, e que então a gente sente, quem mora perto dos postes, dos transformadores e tudo, sente mais ainda, tá? É essa membrana na célula também. Uhum. Então tá. Vibra também, altera a vibração no núcleo da célula. Sim.
Não lembro o que a mitocôndria faz. Ela é nosso motor de combustível. Eu aprendi que nós precisamos do açúcar da cana porque tem álcool, né? A cana tem o álcool, forma o álcool. E a mitocôndria precisa disso para expandir e mandar a energia. Porque a glicose vai Glicose na mente, ela vai para o cérebro com essa expansão da mitocôndria que manda essa energia. É um elétrico, né? Elétrico. Ela tem a luz ali, ó, o choquezinho, ela vai e manda a glicose para o cérebro. E chega lá como energia, porque todos assinaram, tudo aquilo são os fiozinhos elétricos, né? Esse processo, ele está em transformação. É como se a gente saísse do carro a álcool para o carro elétrico diretamente. Porque o álcool então, também, ele explode, vamos dizer assim, a eletricidade, ele evapora e ele lança o carro para frente. Vai ser elétrico direto agora. Vai ter mais estudos que vai se ver coisas diferentes, né? É que você sabe que esse açúcar tem a ver com a água plasmada, né? Essa glicose, esse processo tem a ver com tudo que a gente falou. Como se produz proteínas, né? Como se isso está se modificando. Isso tem a ver quando você falou da fita do DNA, né? Sim. Então, eu acredito que vai se modificar os nossos estudos. Assim, a gente tem um motor híbrido já. É um motor. Ele está dizendo que a gente já tem um motor híbrido. Da energia. E a gente pode parar de usar um combustível para usar só o novo. Trocar e todo humano já está com a possibilidade de... E tem tudo a ver com alimentação e respiração, que a gente deixa de lado a respiração. Como se glicose não houvesse, ou essa eletricidade no corpo não tivesse ligação com a respiração. Tem, por isso que o Fábio falou do cristal prânico, que é pela respiração, pela pele. A pele, de exalar a eletricidade do campo... Porque tu capta o energético humano. O plana seria o plasma. Não. Aí, não. Nesse caso, a gente é o que nos alimenta, uma energia vital. A gente capta respirando e pela pele. E a gente transforma esse prana num cristal prânico. A gente refina o prana da Terra. Se a gente respira aqui, está respirando na Terra agora, e a gente está com o coração puro, sendo uma maneira muito simplista, com um coração leve, esse prana, essa respiração ou na pele, o que a gente vai exalar, esse prana é cristalizado no sentido de purificado. Então a gente aumenta a frequência da Terra porque esse prana ele vai ter outro sabor. Não é que ele é mais puro porque prana já é algo puro, mas ele vai ter a sabedoria das nossas vivências. Por exemplo, em todos os planetas, todas as existências que a gente teve. Então, essa informação contida nesse cristal prânico faz com que aumente a frequência, porque aumenta o campo de informação na Terra. Então, a outra pessoa que vai respirar, esse prana com esse cristal, já vem muita informação. Então, a troca de informação e sabedoria se dá pela própria respiração. Se eu tenho uma respiração pura, sem julgamento, meu coração tá bom, eu estou purificando a Terra. Como a árvore transforma, né, gás carbônico, oxigênio, simplista, maneira simplista, a gente também faz isso. A gente também limpa a atmosfera prânica. Limpa não. Na verdade, ela se enriquece. Vocês chamariam a gente na Terra de aumentar a frequência, ficar mais lumínico, mais leve, que é para as outras dimensões, né? Começar a estar consciente nas outras dimensões. Então o ser humano também produz isso. O ser humano não está desequilibrando a natureza. Ele não está desequilibrando. Está respirando. Ele tem a possibilidade de esse prana se tornar mais cristalino, ou cristalizar com mais informação, né? Se o ser humano estiver harmônico e respirando bem. Então, o próprio campo elétrico, magnético do humano é exalado esse prana por esse campo, né?
que faz com que ele brilhe, inclusive, né? Esses cristais prânicos até formam uma parte, vamos dizer assim, uma camada do que vocês chamam de aura. Por isso que reflete as cores e tudo, de acordo com os pensamentos e sentimentos, as vibrações. Sim. Porque são cristais, né, que estão... Agora sim, agora vem a resposta do que eu perguntei há um ano atrás. Viu? É só não ter pressa. E encontrar as pessoas. Que nessa época também tinha vindo o plasma. Veio junto, né? Vem o plasma e já veio sobre os cristais pânicos e tudo. Agora sim, e confiar nas águas. Então agora encaixou. Porque aquela coisa do H2O, do hidrogênio na Atlântida que a gente manipulava, isso está muito presente a questão ainda do hidrogênio, né? Então já a memória da água, né? Inclusive, isso que tem memória, informação, sabedoria, que tem a ver com a água, com plasma e com cristais, se encaixa com a experiência que eu tinha na Atlântida. Precisava juntar esses três consciencialmente para poder entendê-los, né? Você tem GANs, hoje em dia você teve acesso, né? A gente tem gás nanosólido, né? Para quem não entende. Sim. Que agora a gente tem todos os elementos. A água, o plasma, o GANs, tem cristais e tem a nossa sabedoria, né? A nossa consciência. Sim. De utilizar isso com intuição, sem julgamentos e com amor. Como utilizar, né, melhor. Por que isso me dá medo? Porque é difícil, vamos dizer assim, você teve uma experiência bem forte de uma outra ciência, de uma outra organização científica, né? E agora a ciência é mais simples. E quando a gente utilizou essa ciência simples, ela é muito potente, houve mau uso, né? Na Lemúria não foi isso, mas acabou aparecendo a Atlântida. Então, ainda tem memórias no campo terrestre do receio de usar algo tão potente, porque se você tem as três, vamos dizer assim, três chaves, né? Esse emocional, a homeostase e a água plasmada, a pessoa faz uma revolução no corpo físico, emocional e energético mental do ser dela mesma, né? Então isso dá um medo, porque isso é potencialmente forte e é fácil, não é complicado de reproduzir isso. E se a pessoa intenciona, vamos dizer assim, sem um emocional equilibrado, ela vai convocar perturbações, né, para ela, no campo dela e no meio, né, dela ou próxima a ela. Então a gente não quer fazer errado, a gente quer fazer bem certinho, dentro dos parâmetros conscienciais onde a pessoa não possa fazer mau uso disso. Né? Você sabe o que o mau uso ou engano causa, né? Como aconteceu acidentes, né? Sim. Então é precaução, vamos chamar assim, um lugar de medo. Tá. Você já sabia, né, disso tudo. Mas tem que vir mais claro na mente, né? Por isso que é bom o outro falar. Sim. Tu sente essa necessidade, às vezes, de falar de alguma coisa para ficar claro? Eu sinto que desde falar? hoje, por exemplo, para você, com você e com todos que eu falo, há que se insistir na intuição, no coração, na pureza dos não julgamentos, sabe? Na harmonia, porque nada mais vai funcionar, essa ciência não vai funcionar, que é uma ciência potente, porém não é complicada, as pessoas podem reproduzir em casa, se não tiver harmonização no emocional, no mental humano. O memorial a gente está trabalhando, os campos, as linhas de tempo, tudo já está tudo mais organizado e harmonizado. Mas o mental e emocional humano ainda é muito imediatista. E esse imediatismo que a gente confunde com materialismo, a gente pensa que as pessoas querem ficar boa para, né, fazer só coisas na matéria. Mas um corpo são traz uma mente sã, e uma mente sã traz um corpo são e um espírito santo, ou um espírito livre. Então é corpo sadio, mente sã e espírito
livre. Pode ser santo também. Esse conjunto, né? Esse conjunto de bem-estar. Isso seria o bem-estar para continuar fazendo as coisas aqui da Terra bem. Essa é a necessidade que eu sinto que precisa estar bem clara, assim. Falar do princípio. Esse é o princípio, é a base. O espírito é sempre é a nossa luz, né? Mas tem que entender que ele é o motor da transformação que está acontecendo aqui. É a luz que a gente está trazendo para a Terra. Né? O espírito está encarnando, a gente está nascendo ainda, está encarnando aqui. Que estava de ladinho, vamos dizer assim, ou apagadinho, né? Deixando o corpo e mente terem as suas experiências mais intensas. E agora essa expressão nossa, esse aspecto nosso se unifica, né? E agem juntos é um só, não é? Agem juntos é um só, né? Obrigada.